bom que estamos mais uma vez para o encontro com a palavra, o nosso estudo semanal da palavra de Deus. É bom ter a sua companhia. Eu aqui estou acompanhada dos meus amigos Arthur e Rubens, e juntos nós vamos partilhar com você a palavra de Deus. Como de costume, antes de começarmos o nosso estudo, nós buscamos a sabedoria de Deus. E eu vou pedir para o Rubens fazer essa oração inicial. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nosso coração sente alegria pela oportunidade de podermos abrir a Tua palavra, estudar um pouquinho mais entender um pouquinho mais da Tua vontade em nossas vidas. Nesse sentido, pedimos a presença do Santo Espírito iluminando as nossas mentes e corações, que vamos aqui compartilhar da Tua palavra, pensamentos. Esteja também com aquele que está agora sintonizado no canal, acabou de ligar, acabou de entrar no computador, se deparou com essa mensagem aqui, que essa mensagem possa também fazer uma diferença em suas vidas. Amém. É o que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Nesse trimestre que vai de janeiro a março, nós estamos estudando o livro dos Salmos. E essa é a 8ª semana do nosso estudo, e nós vamos falar sobre a sabedoria para uma vida justa. O verso para memorizar dessa semana está em Salmos 90:12 e diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E quando nós falamos em sabedoria, logo nos vem à mente pessoas que têm um vasto conhecimento em alguma área ou em várias áreas, e pessoas que têm sensatez, que têm muito conhecimento, que têm uma experiência vasta, digamos assim. E nós vamos considerar a sabedoria através de uma perspectiva bíblica, porque a nossa sabedoria humana não é nada se nós não tivermos a sabedoria divina. Então nós vamos estudar durante essa semana o que a Bíblia nos diz a respeito de sabedoria, para que nós possamos ter discernimento para viver cada dia segundo os preceitos de Cristo. E o livro de Provérbios nos dá uma base para o estudo dessa semana, quando ele diz o seguinte, em Provérbios 1:7, que diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Oxalá você seja sensato, para que você possa adquirir a sabedoria divina e praticar na sua vida. Amém. Não apenas adquirir, porque muitas vezes nós adquirimos a sabedoria, o conhecimento, e ele morre conosco. E é importante que nós possamos praticar em nossa vida diária. Amém. Né? E quando a gente fala em sabedoria, Arthur, qual o segredo para obter uma vida justa em meio a tantas tentações e desafios? Olha, nós podemos ver com alguma carga de inteligência, né? Ao longo da vida nós podemos adquirir algum conhecimento, mas sabedoria só vem do alto. Então, para que a gente tenha sabedoria, nós precisamos estar em comunhão com a fonte dessa sabedoria, que é Deus, né? Sem comunhão com Deus, sem oração, sem estudo da palavra de Deus, a gente não vai adquirir essa sabedoria. A gente precisa realmente de Deus, porque de nós, né, o ser humano, a sua própria vontade é esse mundo que nós estamos vendo, né? Então a gente realmente, sem Deus, não tem como adquirir essa sabedoria. Nós precisamos dar ouvido principalmente ter a humildade de saber que sabedoria só pode vir de Deus. Isso é muito importante, porque quando a gente tem essa sabedoria, a gente guarda a palavra de Deus no nosso coração. Né? E a Bíblia diz: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há nada que os faça tropeçar. Isso está em Salmo 119, versículo 165. E tropeçar retrata o fracasso moral, né? As pessoas que deixam de seguir os passos de Cristo. A Bíblia diz em Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Exatamente. Então, se nós não tivermos esse guia divino, nós não seremos nada e não chegaremos a lugar nenhum. Vamos estar sempre chutando pedra por aí, machucando, doendo, caindo, até a gente ter a humildade de entender que realmente só Deus pode nos guiar. No caminho certo. Exatamente. Né? Não andarmos nos caminhos tortuosos só
E a gente está vivendo uma era muito triste, né? Muita era de auto isso, auto aquilo, né? Autoconhecimento, e a gente acaba achando que somos nós mesmos que vamos adquirir essa sabedoria. Mas a gente precisa, repito, ter a humildade de saber que é Deus quem vai nos dar essa sabedoria. Sem Ele, nada só. Nada. E nós precisamos guardar essa palavra no nosso coração. Precisamos. Né? E aí, guardar a palavra no coração vai muito além da observância das práticas legalistas. Rubens, como você avalia essa afirmação e como nós podemos guardar os mandamentos de Deus e buscá-lo de todo o coração, e que bênção pode advir dessa promessa? Então, isso é interessante essa pergunta, né? Parece simples e é. E é. Que bom. A primeira coisa é assim, não que eu seja nenhum exemplo de perfeição, mas nós estamos buscando a Deus, né? Em primeiro lugar, mandamento, a palavra mandamento em hebraico, ele quer dizer preceito, né? Uhum. Não é lei no sentido que nós conhecemos. Lei é algo em que você é obrigado a fazer. A lei, quando fala lei de Deus, são os preceitos de Deus. Então, os preceitos de Deus, os 10 mandamentos, são a base da melhor maneira que Deus colocou para o relacionamento entre Deus e homem, e entre homem e homem. Olha, a melhor maneira de vocês se relacionarem comigo, segue isso aqui, entre vocês também segue isso daí, ó. Não rouba, não mata, não vai ficar invejando, cobiçando, etc. E comigo eu tenho que ser o único, porque idolatria não vai fazer bem a ninguém. Pelo contrário. Agora, o interessante é assim que, da mesma maneira, quando nós começamos a fazer algo que nos faz bem, mas nós não estamos acostumados, é tortuoso. Então, os famosos regimes alimentares. A pessoa que não está acostumada a não comer açúcar, deixa o açúcar. A pessoa não está acostumada a comer carne, deixa de comer carne. A pessoa que não bebe, abandona o álcool. E pode ver aí na televisão, às vezes testemunhos até de pessoas na igreja. É uma coisa horrível. Horrível você mudar de hábito. É um suplício. Então, quando você pecador, você quer se converter e mudar de hábito, você não vai seguir os preceitos de Deus de todo o coração. Aquilo não é sua natureza. Exatamente. Não é sua natureza. E sabe o que você vai ter que fazer? Você vai te falar um pouco isso. Você vai trincar o dente e vai se afastar do mal e vai buscar forçadamente algo que não é da sua natureza. Mas aí o que acontece? Da mesma maneira que você vê aquelas transformações, né, na pessoa na internet, acho aquilo ali espetacular, não pela transformação em si, mas que ilustra um pouco a pessoa transformada, né? 300 quilos, aí de repente você vê, ela está absolutamente toda magra, sarada, correndo, e ela fala, ela conta no começo, foi terrível mudar de dieta, Então, o início tem algo sim de vontade sua, né? E Deus fala assim, Paulo, imprime em mim o querer e o poder. Então, eu não quero, eu não consigo, mas eu quero que o Senhor coloque em mim o querer e o poder. Porque Ele coloca o querer e o poder, o início é difícil, mas aí você começa a ver os benefícios de uma vida onde você busca amar o próximo, você busca ser justo, você busca fazer o bem, você busca ser humilde, você busca dar outra face, que é difícil. Imagina, eu sou filho de alemão com italiano, como eu vou dar outra face? Não consigo. Naturalmente não vai acontecer. Você tem que se despir do quê? Que o Paulo fala, do velho homem. Sim. Então o passo é querer, Senhor, me dá o querer e o poder. No início você precisa se policiar e fazer, e aí a partir do momento que você vai vendo os benefícios, aí sim a lei e os preceitos de Deus, uma vida segundo os seus princípios, passa a ser uma coisa natural. Aí ela é natural. É natural que você vai ter uma dieta melhor, né? A pessoa que se transforma, natural que a pessoa vai se exercitar, natural que ela vai ler agora bons livros, etc. A coisa é natural. Aí na terceira fase é que vem o prazer. E aí você... Quando você entende tudo isso, aí vem com prazer. Aí vai com prazer. Aí você guarda a vontade de Deus com prazer, faz regime com prazer. Tem só para encerrar aqui, tem esse versículo 119, 165, Salmo 119, versículo 65, ele é muito
é muito bonito. Ele fala assim, a grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há nada que os faça tropeçar. Então, a partir do momento que você tem a plenitude de uma vida cristã, você tem paz, né? Você tem paz, você tem... Não há nada que os faça tropeçar, né? Você tem a luz, você sabe o que está acontecendo. E o que é que a gente mais precisa do que paz, né? Todo mundo A clama, gente acha né? que precisa de muita coisa, mas é por isso que Jesus fala, eu vos deixo a minha paz, porque é disso que a gente precisa. No mundo que a gente vive hoje, a gente precisa muito de paz. A gente vive em meio à tormenta, em meio à tristeza. Se você liga a televisão, você fica em desespero de ver tanta coisa ruim acontecendo. E a gente sabe que tudo isso é passageiro, graças a Deus. Amém. Porque imagina se a gente vivesse muito tempo ou eternamente em pecado. Minha mãe sempre, ela falava isso pra gente quando a gente era criança. Ela falava, Deus em sua sabedoria tirou Adão e Eva do jardim para que eles não comessem do fruto da árvore da vida. Exatamente. Porque se eles comessem do fruto da árvore da vida, iríamos viver eternamente em pecado. Seria com as mazelas humanas. Imagina só quanta tristeza. Tudo isso que a gente vive hoje, viver para sempre. Então, quando eles foram retirados do jardim, eles conheceram o bem e o mal, passaram a viver uma vida no pecado, que nós pagamos a consequência até hoje, mas graças a Deus que isso tem fim. Amém. Não é eternamente. Então, assim, a gente precisa ter sabedoria dada por Deus, logicamente, para a gente saber contar esses dias que a gente está vivendo aqui na Terra. Porque a nossa passagem por aqui é rápida. Você falou duas palavras na sua introdução, uma preceito, que nós já exploramos, e a outra discernimento. Quando Salomão pediu sabedoria, a palavra sabedoria em hebraico quer dizer discernimento. O que é saber? O que é discernimento? Discernimento é você ter a noção exata do que está acontecendo e tomar a decisão correta, tendo a noção exata do que está acontecendo. Discernir, saber discernimento, isso é sabedoria. Pura. O que falar, como reagir ou não reagir, como orientar ou não orientar, orientar sempre, né? Como orientar. Isso é importantíssimo, é discernimento. Isso é a verdadeira sabedoria. É você saber discernir. Né? E você só tem discernimento com o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, o princípio do discernimento é o temor do Senhor. Hoje as pessoas não têm nenhum discernimento, não sabem o que é certo e errado, não sabem o que é... Como diziam, tinha um ator na TV que ele falava, o errado é que está certo. Hoje é isso. E hoje é isso. Hoje você tocou uma coisa interessante. Eu recebi outro dia esses feeds de Instagram, uma coisa louca. A menina dizendo assim numa entrevista: matemática é racista. Aí você recebeu? O repórter falou: mas por que racista? Não, porque ela é algo determinístico. 2 mais 2 é 4. Você tem a resolução da equação de algo determinístico. E a realidade é uma coisa fluida. Meu Deus. Tem o Harold Bloom, né, que é um filósofo que fala, né, sociedade fluida. Então hoje, com a fluidez de tudo, a menina questionando a matemática, inclusive, né, não é racista porque 2 mais 2. Então, como é determinista, é algo racista, é algo preconceituoso, é algo determinístico, é algo que tem que ser. E eu quero ser o que eu quiser. Se eu quiser dizer que é 2 mais 2 é 5, é 5. A repórter ficou muda, assim, falando. Não tem argumento, e ela né? ficou muda porque se ela for contra isso, ela acaba se tornando preconceituosa. E aí ela pode ser penalizada. Essa questão da fluidez, né, de não ter noção do certo e errado, do preceito de Deus, da base dos princípios, é que causa essa... Ninguém sabe mais para onde vai, né? E tem método, né? A gente sabe que isso não é obra do acaso. Isso tem uma agenda satânica por trás. Sim, obviamente. Né? A gente vê que a medida que interessa ninguém saber o que é certo e errado, né? É óbvio, né? Então, se você sabe o que é certo, você vai deixar de fazer o errado automaticamente. Tem um princípio que fala assim, princípios de reunião, né, e administrativo, fala assim: se você está numa reunião, você não consegue, você está vendo, você não está convencendo ninguém, confunde. Pelo uma reunião. Então fica aqui uma dica. Vocês estão numa reunião de trabalho, se vocês não estão você está dizendo para todo mundo ir aqui, ninguém está engajado, começa a confundir, porque pelo menos você não cria ninguém fica contra você. Então, o que o inimigo faz?
Às vezes ele não confunde, ele não vai convencer. Obviamente, se o capeta aparece aqui em carne e osso, você obviamente não vai segui-lo, não vai conseguir te convencer. Agora, se te confundir com ideias, com conceitos, aí que é o que ele vem fazendo desde o Éden, né? E é o que ele quer fazer, ele é confundir, né? Essa é a ideia dele. E a gente precisa ter um conhecimento vasto, e isso a gente só vai adquirir através da Bíblia. Porque se a gente não tiver conhecimento, a gente não estudar, a gente acaba se confundindo. E o que o inimigo faz também, né? Isso daqui é um livro atrasado, isso aqui não tem mais nada a nos dizer hoje, então eu não vou à fonte, não sei o que é a verdade, estou à mercê de tudo aquilo que o inimigo quiser me... Hoje as pessoas estão sendo tão minimalistas em termos de conhecimento que está deixando as pessoas emburrecidas. Isso. Com todo respeito ao burro. Porque assim, as pessoas estão chegando num ponto... Com todo respeito ao burro. Porque quando a gente chama... Estão olhando para o ossinho e estão perdendo a noção do total. E se a gente não cuidar, a gente vai perder essa noção também. Por isso a gente precisa ter esse estudo diário da Bíblia, essa oração, essa comunhão com Deus. Ou a gente tem, ou a gente vai andar na mesma onda que todo mundo está andando. E olha, eu prefiro estar na contramão. Na contramão. Esse é o grande segredo. Porque assim, quando a gente, isso daqui, que a gente vê o tempo que a gente está vivendo aqui, a gente sabe que é passageiro, a gente precisa ter essa sabedoria para pedir a Deus. Nos ensina a contar os nossos dias, assim como o salmista fez. Ele pede a Deus sabedoria para contar os seus dias, porque assim, a nossa vida aqui é passageira. Então tudo isso que a gente está vendo, que a gente está vivenciando hoje, de confusão das pessoas, de acharem que o errado está certo, e a gente sabe de onde vem essa informação, essa orientação para as pessoas, a gente precisa realmente ter uma fonte segura para a gente poder comparar e discernir, como o Rubens falou, o que é certo do que é errado. Porque se você não tiver esse discernimento, você vai cair do lado errado. E quando você não se define, eu não sei se aqui tá bom, se ali tá, vou agradar o de lá, vou agradar o de cá, eu fico em cima do muro, você já tomou a sua decisão. É do diabo. Você já tomou a sua decisão, você passou pro lado de lá. Eu nunca me esqueço de uma entrevista, não lembro onde foi, de uma pessoa que trabalhava na Casa da Moeda americana. E perguntaram para ele como você consegue, porque ele batia o olho e ele via o que era dinheiro falso e verdadeiro. E ele falou assim, como você consegue? Ele falou assim, olha, eu não me apego ao que é falso. Eu conheço a nota verdadeira de fio a pavio. Então eu sei o que é a verdade. Quando vem a mentira, eu reconheço imediatamente. Sim. Eu olhei isso e falei, isso é pura espiritualidade. Totalmente. Se eu conheço a verdade da palavra de Deus, quando a mentira me é apresentada, desculpa, não está de acordo com a palavra de Deus, para mim é mentira e acabou. Não tem mais negócio. Não tem mesmo. E a Bíblia deixa bem claro isso pra gente, né? Que tudo isso é passageiro, a nossa vida é transitória, e que os ensinamentos do inimigo também vão passar. Amém. E que vai chegar o dia em que ele vai ser responsabilizado por tudo que ele fez e pela confusão que ele causou na mente das pessoas. É verdade. Né? Então a gente precisa realmente ter sabedoria dada por Deus. E aí eu te pergunto, Arthur, a Bíblia deixando isso claro para nós, como nós podemos adquirir sabedoria para contar os nossos dias? Olha, sem querer ser redundante já sendo, é indo na fonte, né? A sabedoria, a vida é redundante, a vida é transitória, a vida tem uma série de questões problemáticas, né? Como é que a gente desata esse monte de nó? É indo na fonte, é sabendo qual é a vontade de Deus. Quando você sabe qual é a vontade de Deus e decide obedecer, você se coloca no caminho certo e se você não inventar moda, você chega onde Deus quer. Porque a gente precisa mais do que nunca, nesse mundo de hoje, cheio de trevas, a gente precisa da lâmpada para os nossos pés, porque senão a gente tropeça, cai, e muita gente infelizmente cai e não levanta, né? Porque até as quedas estão programadas. A gente sabe que uma hora aqui, outra ali, a gente vai dar uns trupicos, vai cair, mas a questão é, Deus estende a mão, eu agarro a mão dele de novo e volto para o caminho. Então, esse é o segredo, não tem como reinventar a roda. Deus ele só está te convidando para você voltar para Ele. Se você obedecer, fizer a vontade dEle, você volta para o caminho e aí é só bênção. Com toda certeza. Que a queda faz parte do processo. Faz parte, ficar no chão é que não. Exato, exatamente. Muita gente cai e fica.
né? E começa a se lamentar e começa a botar culpa em todo mundo. Não, olha, eu caí talvez porque eu mesmo que eu não vi a pedra, eu não acendi a lâmpada direito, não vi a pedra, tropecei. Agora eu vou acender direitinho, vou seguir a vontade de Deus. Às vezes o tropeço até me ajuda a ver que realmente sozinho a coisa não anda. E aí eu volto pro caminho. Sozinho não anda. Você agora falou a coisa certa. Porque muitas vezes a gente acha que a nossa sabedoria é suficiente para a gente tomar decisões na vida. Né? E é aí o grande tropeço. Falta o joelho no chão. Falta o joelho no chão. Eu vi uma frase, não lembro onde, faz algum tempo, diz assim: o homem é realmente grande quando ele está de joelhos. É a altura máxima que um ser humano atinge quando está de joelhos. Está de joelhos. Então esse é o grande segredo. Porque senão a gente vai fracassar. É ali que você vê a necessidade de renunciar o eu. Né? Enquanto eu achar que eu sou a régua, acabou. Só quando eu entendo que Deus é a régua que a coisa começa a andar. É a dependência de Deus. Exatamente. A gente precisa disso. Exatamente. Se a gente não tiver essa dependência, não seremos não nada. Não vai. A gente precisa aprender a confiar e depender de Deus. E você só confia em quem você conhece, né? Você precisa conhecer, é o que Jesus fala, na eternidade é essa, que conheçam ao Pai e a mim, a quem Ele enviou. A gente precisa investir tempo em conhecer esse Deus maravilhoso. O salmista diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais Ele fará. A gente sozinho realmente não vai fazer nada. É duro pro nosso ego, né? Às vezes a gente sai de um culto, de um estudo ali, nossa, o ego apanhou muito, mas que bom que ele apanhou. Ele precisa apanhar mesmo, ele precisa sair de cena, porque a gente só vai seguir a Jesus se renunciar ao eu, pegar a nossa cruz e segui-lo, né? Exatamente. E a gente tem o teste divino, né, que a gente precisa fazer. Então, quando a gente rejeita a instrução divina, isso se torna uma crescente teimosia. A gente fica insistindo no erro, dando murro em ponta de faca, endurecendo o nosso coração, porque a gente acaba deixando de seguir a Deus para querer fazer a nossa própria vontade. E aí, o que Deus espera de nós? Que a gente tenha uma pronta obediência a Ele, incondicional. Ele espera que a gente entenda que Ele é o melhor para nós. Exato. É isso que Ele espera de nós, que a gente entenda que Ele é o melhor para nós. Por isso do discernimento, né, precisa ser empírico, né, precisa ser na prática. Exatamente. É isso que Deus quer com a Bíblia. E aí eu te pergunto, Rubens, o que envolve esse teste divino? Então, acho que nós comentamos aí algumas semanas atrás, comentamos aquela relação criatura, criador, e um Deus gênio da lâmpada, né? Então é um Deus em que espécie de cristãos seríamos se toda dificuldade que tivéssemos, Deus imediatamente resolvesse aquele problema de acordo com a nossa vontade. Nós comentamos isso algumas semanas atrás. Olha, você andou, torceu o pé, Deus vai lá, eu torci meu pé, imediatamente conserta. Perdi o emprego, imediatamente ele dá um emprego. Então, que tipo de cristão você seria? Nós até falamos o cristão mimimi, né? Ou seja, ele vai ser um cristão mimado, um cristão que não tem noção da realidade do mundo de pecado e dificuldade em que vive, e esse certamente não estará preparado para encontrar o seu Criador um dia nas mansões celestiais. Dito isso, ao longo então da nossa jornada aqui, nós também comentamos isso, você vai passar por dificuldades. Algumas dificuldades você mesmo causou para si. Sim. Você se drogou, adulterou, bebeu, andou, pegou o carro, bateu, matou, morreu. Você causou isso para você mesmo, né? Estou dando casos extremos, mas é assim. Outras, você está no meio de uma situação em que você não tem culpa, né? Ninguém teve culpa do Covid. Teve gente que pegou o Covid e morreu. Quer dizer que ele é culpado do Covid? Não. Ele é aquele que a gente chama o estado de pecado. E tem aquelas em que, de fato, Deus coloca algumas coisinhas na nossa vida para que, a lição aqui fala em terça-feira, eles aqui, a palavra sarap, provado no verso 19, né, que é Salmo 105, 19, transmite um senso de limpeza, refinamento e purificação. Então, as dificuldades, algumas dificuldades, não todas também, né?
criança também não é um indivíduo sádico que fica de jeito nenhum, longe disso. Deus de amor. Então, algumas dificuldades, elas são colocadas para que nós cresçamos, as duas coisas, né? Dois subsídios. Nós cresçamos, de um lado, crescer e como falamos aqui, joelho no chão, né? E que nós sintamos sintamos o vácuo que em nossa vida de não ter Deus, ou a importância da presença de Deus em nossas vidas, né? Para sentir a presença dele em nossas vidas, de fato, como precisa, a nossa fragilidade, né? A nossa fragilidade. E a outra é para dar um chacoalhão, às vezes, para voltar para ele também. Nós falamos isso aqui também, né? Às vezes, em dificuldade, você tem um megafone. Então, o teste divino, né? Deus, ele atua ou não atua sempre nessas dimensões, né? Na dimensão da nossa salvação de maneira geral, ora melhorando e provando e refinando, ora nos fazendo um chamamento, um chacoalhão. Acorda pra vida. Acorda, né? Acorda pra vida. Agora, só para fechar aqui, é o seguinte, a lição também fala aqui, né? O objetivo da disciplina é fortalecer seus filhos e prepará-los para o cumprimento da promessa, como mostrado no exemplo de José, que é do exemplo de José. Agora ele fala assim: no entanto, a rejeição da instrução divina, o endurecimento do coração, a revolta, a teimosia, resulta em crescente teimosia e endurecimento do coração. Que essa não seja a nossa escolha. Um não facilita o segundo não. Tem um texto da lição na parte de terça-feira que diz o seguinte: a desobediência não só endurece o coração e a consciência à sua lei, mas tende também a corromper a fé dos outros. Aquilo que a princípio parecia muito errado, aos poucos se torna comum, a ponto de finalmente duvidar se de fato é pecado. É sério isso, hein? É sério? É muito sério. Eu acho que essa é uma das estratégias mais usadas por Satanás hoje. Sim, né? ele vai trabalhando na sua mente a tal ponto... A famosa mentira repetida 1000 vezes. Vira verdade para você, pelo menos. Para mim, uma mentira repetida 1000 vezes continua sendo mentira. Mas para quem não tem a base, uma verdade. Poxa, se todo mundo está falando isso, todo mundo diz que a igreja adventista é uma seita. Eu acho que ela é uma seita mesmo. Esse é um dos exemplos, né? Essas mentiras vão sendo tão repetidas que as pessoas desavisadas começam a achar que aquilo é verdade mesmo. E aí, de novo, busque conhecimento na fonte. Pois é. Ou você vai acreditar que o errado está certo. Exatamente. Conheça a verdade. Quando você conhece a verdade, a mentira, ela automaticamente é excluída da sua vida. Busque você. Não escuta os outros. Não escuta é você. Sim, o Rubens, o Arthur, ou quem quer que seja. Busque você. Momentos teus com a palavra. Tire você a sua fonte. Exatamente. Como diz um certo programa que eu não lembro de onde que eu conheço, né? Você tem que marcar um encontro com a palavra. É você e a Bíblia, né? 5 minutos é o que você tem hoje, invista esses 5 minutos. Vai ser tão bom que amanhã você vai querer ficar 10. Vai ser tão bom que no dia seguinte você vai querer 20. Quando você menos perceber, você está dedicando horas do seu dia à verdade. E aquilo vai te transformar, o discernimento vai vir, a paz vai vir, tudo vai vir, né? O caminho certo vai abrir à sua frente. Porque esse é o efeito que a palavra de Deus faz. O conhecimento transforma e liberta. Exatamente. Então, por isso que você nunca vai ver alguém na prisão dizendo: eu estava lá preso e li Shakespeare e me libertei. Eu li Machado de Assis, com todo respeito a Shakespeare e Machado de Assis, que eu gosto, mas só a palavra de Deus transforma uma vida. E aí a gente vê, o tempo aqui corre contra nós sempre. Né? E aqui a gente pode ver o caminho do engano, o engano do caminho perverso. E eu gosto muito do Salmo 141. Quando a gente era criança, minha mãe ensinava os salmos pra gente. Tinha alguns pra dormir. Então, eu lembro bem que na minha Salmo 4, verso 8... Os salmos, eles têm esse perfil mesmo, né? Tem salmo de romagem, tem, né? E um dos salmos que eu lembro que a minha mãe ensinou pra gente quando a gente era criança, eu e a minha irmã, porque nós temos, as duas somos mais novas do que os outros 7, que era o Salmo 141. Especificamente o verso 3, que ela sempre lembrava, gente: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Muito importante. Então, e eu lembro que eu pequena, eu falava sempre esse salmo e achava muito importante, porque às vezes quando a gente está com vontade de falar, de explodir, aí a gente fala: não,
Senhor que vigia a porta dos meus lábios. Eu não posso falar isso porque eu vou ferir alguém, eu vou magoar alguém, ou eu vou falar alguma coisa que não é verdade. A língua é um pequeno órgão que pode colocar fogo numa selva. Totalmente. O perigo é muito grande. Muito. E aqui a gente vê o salmista nesse Salmo 141, ele clama por socorro, né? Ele está aqui pedindo, Senhor, me ajuda a não cair nessa tentação. Então é muito importante quando a gente lê o Salmo 141, e eu convido você a ler o Salmo 141 com calma e com estudo da palavra, não apenas ler, porque muitas vezes a gente lê o Salmo como um amuleto. Deixa a Bíblia aberta no Salmo muito 91, a gente precisa ler e estudar. Eu estou gostando muito do estudo desse trimestre, quando a gente está aprendendo a ver o Salmo com outro olhar, né? Não apenas a leitura do coisa Salmo. poética, né? 141, igual do 9. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Me protege desses laços, né, que me armaram e das armadilhas. É muito legal isso, porque ele pede proteção para aquilo que ele pode provocar, ou seja, fecha minha boca para que eu mesmo não faça prova contra mim, né, como diziam os advogados, né, e também me proteja do externo, daquilo que eu não posso controlar. Então, Pai, me ajuda a controlar o que eu posso e me ajuda a não sofrer com aquilo que eu não posso controlar. Né? Isso é lindo demais, porque é a proteção total que nós precisamos. A gente precisa realmente, porque assim, se a gente descuidar, a gente cai no laço com muita facilidade. Afinal de contas, nós somos humanos, né? Então a gente cai com facilidade. E aí quando a gente lê o Salmo 141, a gente ouve aqui um clamor do salmista, né, Arthur? Ele pede por vitória, por proteção, por socorro. E aí que lição a gente pode tirar desse salmo a respeito do nosso caráter, da nossa tendência para o mal? A gente precisa colocar o nosso caráter à prova à luz da Bíblia, né? Senhor, eu falo demais, me ajuda com isso, né? E isso é uma questão de caráter, né? O caráter, ele é moldável. Essa história, né, estava aqui comentando no começo, né? Eu sou filho de português, então eu falo alto mesmo, eu grito, não sei o quê. Ok, parabéns, você é filho de português, italiano, não sei o quê, mas isso não pode determinar o meu caráter. Eu preciso deixar Deus moldar o meu caráter, né? E é isso que o salmista clama no Salmo 141. Eu gostei demais, assim, como sou da era de texto, né? Eu gosto muito desse início aqui. Senhor, a te clamo, dá-te pressa em me acudir. É sensacional isso, né? Senhor, olha, dê ao Senhor mesmo pressa para me dar ajuda. Vem logo, né? Vem logo me ajudar, né? Então isso aqui é muito sensacional, porque como a gente estava dizendo, né, algumas semanas atrás, a gente muitas vezes, eu não vou falar isso para Jesus, porque ele pode ficar triste. Não, ele já sabe. A questão é, quando você fala, você está dizendo, Senhor, é em ti que eu confio. Então eu estou clamando ao Senhor, porque é em ti que eu confio. E quando a gente clama ao Senhor, a solução já veio. Mesmo que o problema continue, a minha solução maior, que é a confiança em Deus, ela já aconteceu. Se é para Deus que eu clamo, se é para Deus que eu peço, se é em Deus que eu confio, a solução já veio. Os problemas podem continuar. Eu posso continuar desempregado, doente, foi o que for. Mas se aquele problema me levou a clamar a Deus, me levou a cair de joelhos, o problema já se resolveu. Porque o problema é o pecado. Os outros problemas, eles são só uma consequência do pecado. Se eu estou pedindo a Deus, eu já estou combatendo o problema. E aí, né, ouvindo ou não, me dando aquilo que eu estou pedindo ou não, eu já comecei a cura. A cura já veio, né? Isso é muito importante, são bênçãos, né, que a gente recebe na vida. E das muitas bênçãos que Deus prometeu àqueles que reverenciam o Senhor, Ele nos prometeu a paz. Amém. A paz. A gente já falou aqui há alguns minutos atrás da paz que excede todo entendimento. Essa paz vem somente de Deus. E Rubens, a gente pode obter conforto hoje nas promessas das bênçãos asseguradas àqueles que reverenciam o Senhor. A gente vê nesse estudo de Salmos, principalmente quando a gente estuda os Salmos 1, que ele fala que o homem justo é como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, né? Então, é maravilhoso isso. Então, a lição ela fecha com Salmos 1,
1 a 3, e eu vou, se me permitir ler aqui, que é maravilhoso. Fala aqui, ó, bem-aventurado, ou seja, bem-aventurado aqui, abençoado, feliz, contente, o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, ele tem os 3 passos os 3 passos aqui para você se afastar do pecado, né? Ele não escuta, ele não para, né? E ele não fica. Ele não escuta, não para, não fica. Então ele não dá atenção e ele não para falar e também não fica lá. Às vezes você pode escutar, aí você corre o risco de, se você escutar, você para lá para ver, e aí você para e fica. Você não para fica e você não para. Exatamente. Não senta, né? Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Amém. E na sua lei medita dia e de noite. Então, qual o segredo dele não parar, não ficar, né? É o que? Ele medita dia e de noite, estuda a palavra, consagração, uma vida diária. E o último, digamos assim, o último efeito dessa vida, ele dá frutos, né? É como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, cuja folhagem não murcha, ou seja, constantemente tendo uma vida frutífera, né, que dá frutos, discípulos, produz obras para Cristo, né, e por Cristo. Esse é o segredo de uma vida abençoada e é o segredo da sabedoria de uma vida justa. A gente poderia ficar aqui bastante tempo ainda, nós já excedemos aqui o nosso tempo, mas eu quero deixar com você aqui uma consideração final. Hoje, obter sabedoria parece ser tão desejável, não ser tão desejável quanto alcançar a felicidade. Hoje as pessoas estão preferindo ser felizes a ser sábias. Nós podemos ser felizes e ter vida plena sem a sabedoria divina? Mal sabem elas que só a sabedoria que vai trazer a felicidade que elas anseiam. O salmista diz que a gente não pode ter sabedoria sem a gente alcançar a sabedoria divina. E a boa notícia é que nós não precisamos escolher entre sabedoria e felicidade. A sabedoria divina traz felicidade. Amém. Então, essa sabedoria nós só encontramos quando nós estamos em contato direto com Jesus. Nós seguimos os seus passos, seguimos os seus mandamentos. E nós obedecemos a sua lei. Isso traz a felicidade e o pleno relacionamento com Deus. Então eu te convido hoje a parar, pensar e estudar um pouco mais a palavra de Deus, para que você tenha a oportunidade de ter essa vida plena que só Cristo pode dar. Amém. Nós, assim como começamos, nós vamos encerrar também com oração, e eu vou pedir ao Arthur para orar nesse momento. Com todo prazer. Querido e maravilhoso Deus, cuja habitação é a eternidade, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estudarmos mais um capítulo da lição da Escola Sabatina. E como dissemos aqui, Pai, nós pedimos, nós clamamos que o Senhor nos dê sabedoria. Nós queremos, Pai, viver uma vida de sabedoria, uma vida de paz, uma vida de justiça, uma vida de alegria. E a alegria só virá quando nós fizermos aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Por isso, Pai, humildemente, nós pedimos que o Senhor nos transforme nos homens e mulheres que o Senhor deseja que nós sejamos. Que nós possamos ser inundados pelo Teu amor, pela Tua sabedoria, e que possamos inundar este mundo também com essas qualidades tão raras no mundo de hoje. Abençoa-nos, Pai, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, no doce e maravilhoso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador pessoal. Amém. Amém. Amém.